Pessoal, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima, com mais uma Dicas do Dodô aqui na LTC Limas Treinamento e Capacitação. E hoje nós vamos falar de delimitadores. Ué, mas vocês podem estar se perguntando, mas o que é isso, Dodô? O que é delimitadores? Eu vou explicar a vocês e vocês vão ter uma noção muito interessante de tudo e vão saber efetivamente mexer com os delimitadores. Bom, mas antes de eu começar efetivamente a nossa aula, eu quero que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ó, porque isso vai ajudar muito para que a gente consiga continuar colocando nossos conteúdos. O YouTube também coloca essa condição para a gente. Então, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e a gente vai continuar a desenvolver esse trabalho junto com vocês. Então, agora, sem mais delongas, vamos às nossas dicas de hoje, que é delimitadores. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são os delimitadores. Então, eu vou definir rapidamente, né? Então, delimitador geralmente é um caractere especial, ok? Seja ele um ponto de interrogação, seja ele um asterisco, seja ele espaço, seja ele underline, hífen e assim sucessivamente. Então, esses são alguns tipos de delimitadores, né? Aquela barra que a gente utiliza, por exemplo, para colocar a data, o ponto e vírgula, o ponto propriamente dito. Então, esses são os delimitadores mais conhecidos da gente. Bom, para isso, eu preparei aqui uma planilha, né? Preparei um material especial para que a gente possa fazer essa nossa abordagem de delimitadores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma abinha nova aqui e a gente vai obter os dados. Então, você que ainda não assistiu a nossa aula de obter dados, então para esse vídeo agora, dá uma travada no vídeo aqui, dá um pause, vai lá na nossa aula de obter dados e aprenda como obter dados no Power BI. Nosso objetivo maior, lembrando, é hoje, efetivamente, aprender a utilizar os delimitadores. Bom, então, vou pegar nossa planilha aqui, que a gente previamente fez, né? Eu já coloquei aqui disponível numa pastinha para que facilite a nossa vida. Então, ela está aqui. Eu vou abrir esse arquivo e vou transformar esses dados. Lembrando que essa modificação nós vamos sempre fazer no Power Query. Bom, então essa aqui é a nossa base de dados, né? Então você tem aqui o nome, tem a data de nascimento e tem um período de férias, né? Que o indivíduo, né? Todos esses indivíduos aqui atribuíram o período de férias, por exemplo, de 2 de 1 de 2020 a 22 de 1 de 2020, ponto e vírgula, e colocou o próximo período, 3 de 2 de 2021 até 23 de 2, e mais um outro período, 1 de 4 de 2022 a 21 de 4 de 2022. Então, eles colocaram esse período, na verdade era para eles colocarem a cada linha o período referente às férias anuais dessas pessoas. Bom, então, vou selecionar aqui. Então, lembrando que a gente nunca clicará no amarelinho, porque esse é o nosso mantra, não clicará no amarelo. Eu vou transformar os dados para ele me dar a opção de ir para o Power Query. Então, ele está abrindo o Power Query para a gente e vai mostrar aquela planilha que nós baixamos. Está aqui a planilha com todos os dados. Então, lembrando, aqui eu tenho texto, aqui eu tenho data e aqui eu tenho texto também, que é um período aquisitivo de férias. O que eu quero? Eu quero que cada período de férias desse aqui, por exemplo, apareça em uma linha distinta. E como que eu faço isso, Adorlar? Muito simples. Eu venho aqui, seleciono essa coluna férias e eu vou ter a opção dividir coluna. Então eu vou clicar aqui sobre dividir coluna e vou escolher por delimitador. Cliquei no delimitador e vai me abrir uma nova tela. Essa nova tela, ela tem efetivamente especificado o que é preciso para escolher esse delimitador. Então, vocês viram aqui, eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Vocês viram aqui que eu tenho o meu delimitador, ponto e vírgula, separando um período aquisitivo do outro. Então, eu vou selecionar ponto e vírgula. Beleza. Quando eu faço isso, e se eu clicasse o OK,
ele ia criar uma coluna ao lado da outra com esse período aquisitivo. Só que eu não quero isso, eu quero linhas. Então, eu vou pegar aqui linhas e vou simplesmente clicar o OK e a mágica acontecerá. Percebam o seguinte, eu tinha 3 períodos de férias para cada uma pessoa e apareceu 3 linhas para cada pessoa. Por quê? Porque eu indiquei que eu queria uma linha para cada ocorrência do delimitador. Percebam que aqui eu tenho um espaço. Só que eu posso ajeitar isso, eu posso corrigir isso tranquilamente. Eu venho, volto aqui em adicionar coluna, venho em coluna personalizada, e ele tem uma função, eu vou primeiro, óbvio, né, escrever aqui o nome da coluna, eu vou botar férias 1, porque já existe um férias lá, e vou criar essa minha função, né? Vou orientar o meu Power BI nessa função, que é o TextString Start. Ou seja, eu quero efetivamente organizar o espaço que existe entre a minha coluna, né, a minha linha férias, ali minha coluna férias. Então, eu tenho que tirar todo o espaço. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Text String Start. Então, no texto, eu quero limpar o que está no início. O que está no início? Um espaço. Então, eu vou retirar esse espaço. Percebam que ele criou uma nova coluna com todos os dados organizados. E o que eu faço com essa aqui? Eu posso simplesmente remover. Lembrando, quem ainda não viu nossa aula de como trabalhar com Power Query, volte lá, dê uma pausa no vídeo e veja como trabalhar com o Power Query. Eu tenho lá uma aula específica para isso. Bom, então eu vou transformar isso aqui em texto, porque eu só tenho texto, mas eu ainda posso fazer uma modificação. Qual é? Por exemplo, renomear a minha coluna, chamar ela de férias, efetivamente. E ainda eu posso acentuar com crase todos esses ais aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui em transformar, substituir valores. O que eu quero substituir? Eu quero substituir o A que não tem crase pelo A craseado. Então, dou um OK, ele vai substituir. Adorlar, legal, ficou bacana, ficou interessante, eu gostei. Só que eu tenho uma pergunta. Como que eu colocaria um período aquisitivo, início e fim? Simples. Eu posso utilizar a mesma premissa do meu delimitador. Só que eu vou ter uma coisa um pouquinho diferente. O delimitador que eu tenho aqui agora é o espaço. Percebam o seguinte, eu vou adicionar uma nova coluna e eu vou fazer o seguinte, eu quero criar uma nova coluna extraindo, efetivamente, aquilo que está, primeiro, antes do delimitador. O que tiver antes do delimitador, que é o meu, e aí eu vou dar um espaço aqui, eu vou considerar de período inicial de férias, ou seja, início. Então eu vou renomear isso aqui como início, por exemplo, né? E é óbvio, depois eu vou selecionar a coluna de novo e vou falar o seguinte, bom, agora eu quero extrair o que está após o delimitador. O que está após o meu delimitador? Vamos lá, espaço de novo. OK. Percebam o seguinte, ele ainda assim, ele pegou o A. Por quê? Porque eu disse o seguinte, olha, eu quero que ele extraia para mim o que está após o delimitador. Então, quando eu falei isso, ele pegou o A, inclusive. Só que, é claro, eu posso fazer essa função de novo, né? E posso, efetivamente, apenas transformar essa minha coluna selecionada agora, do final, e extrair efetivamente o que está após o delimitador, que é o meu delimitador espaço. Beleza? Dessa forma, eu tenho um período aquisitivo de final de férias. Então, eu tenho lá o meu início e o meu final baseado, vocês lembram lá no início, numa coluna que era todos os dados unificados. Então, eu defini qual era o delimitador e agora eu tenho um período aquisitivo de férias para cada um e posso, efetivamente, se eu quiser remover essa coluna, eu posso, ou simplesmente posso deixar ela como uma consulta. E no final eu posso, por exemplo, calcular a diferença da data final e da data inicial para fazer o cálculo de quantos dias cada um vai tirar essas férias.
Feito isso, eu vou só fazer o renomear minha coluna, minha planilha, né, meus dados. Vou chamar ele de F dados. Vou dar um enterzinho para renomear minha planilha e vou dar um fechar e aplicar para ele atualizar os meus dados. Ele está aplicando as alterações. Ok, aplicou. E aí percebam, aqui eu tenho agora os meus dados já diferentes daquilo que a gente viu no início. Percebam o seguinte, e ele não apareceu dessa forma. É verdade. Por quê? Porque quando a gente compilou os dados, a gente colocou eles como se fosse texto. E, na verdade, ele não é um texto. Então, ele é uma data. Então, a gente tem que voltar ao Power Query. E aí, bom, nós voltamos lá no Power Query e simplesmente fazemos o seguinte. Nós clicamos sobre essas duas colunas, né? Tanto a coluna início quanto a coluna final, e vamos atribuir a essas duas colunas o valor data. E percebam, ele sai da esquerda para a direita, indicando que agora nós temos aqui uma data. Vou para a página inicial, fecho e aplico, e aí eu vou ter as alterações na minha data, na minha planilha. Percebam, olha o que vai acontecer. Olha lá, agora sim eu tenho período de data. Bom, vou modificar o formato, porque esse formato é mais legal, mais interessante. É um formato que a gente conhece melhor, né? E prontinho, agora eu tenho período aquisitivo inicial e final, tenho o nome de cada um, né? Data de nascimento. Se eu quisesse, por exemplo, criar colunas de dia, mês e ano, eu também poderia fazer com essa condicional de eu quero extrair primeiro o que está antes, depois eu quero tirar o que está entre os delimitadores e depois eu quero extrair o que está depois, né? Então, eu poderia partir dessa premissa também. Ok, meus amigos? Então, essa foi a nossa dica de hoje, uma dica simples, rápida, que vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês, quando vocês receberem dados com esses tipos de delimitadores, sejam eles quais for, para poder criar uma coisa que vai facilitar a vida de vocês. Beleza, meus amigos? Forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, e se vocês tiverem algum comentário a fazer, alguma pergunta, deixa lá no vídeo que a gente vai responder assim que possível. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!